Oi, turminha, tudo bem? Que bom, né? Hoje é sexta-feira, semana terminando, e hoje nós vamos para mais uma aula de português para encerrar a semana. Vocês vão pegar o livro 3 e vão trazer também um lápis para poder anotar aqui os exercícios que vão fazer depois, tá? Hoje não tem slide, eu vou estar aqui explicando o conteúdo para que vocês possam fazer o exercício depois, combinado? Então, vocês vão abrir o livro na página 44, livro 3. Nós vamos falar hoje sobre busca e seleção de informações, né? Então, vamos lá. Nos tempos atualmente, toda vez que a gente quer obter uma informação, que a gente tem uma dúvida, a gente recorre a toda essa tecnologia que nós temos. A computador, a celulares, a tablets, e ali a gente coloca o assunto ou a palavra que nós queremos informações a respeito e imediatamente a gente obtém respostas sobre o assunto que nós queremos. Há décadas atrás, no tempo, por exemplo, que eu era estudante como vocês, essas informações, nós não encontrávamos essas informações no celular, no tablet, no computador, até porque nós não tínhamos toda essa tecnologia na época. Então, a que lugar que nós recorríamos? Nós recorríamos às enciclopédias que nós tínhamos em casa, né? Os nossos pais, eles compravam enciclopédias é um conjunto de vários livros, né? E quando a escola pedia para a gente uma pesquisa, fazíamos nessas enciclopédias. Nós tínhamos a enciclopédia Conhecer, que tinham 12 livros, a Barça, a Enciclopédia do Estudante e muitas outras. Então, as informações que nós queríamos obter, nós conseguíamos nessas enciclopédias. E quando não tinha, a gente trocava informações com os nossos colegas de escolas. Quando eu não tinha um determinado assunto, eu perguntava para o meu amigo, ele arrumava um livro, ele me emprestava, e a gente ficava nessa troca. E aquelas pessoas que não tinham as enciclopédias em casa, eles não deixavam de fazer a pesquisa. Por quê? Porque naquela época também tinha bibliotecas nos bairros da cidade. Então, quando eu não encontrava a informação por falta de material, nós recorríamos a uma biblioteca pública, né, que ela ficava espalhada nos bairros da cidade, tinham várias bibliotecas públicas, então nós procurávamos uma que ficasse perto da nossa casa e lá a gente fazia as nossas pesquisas. Aliás, é bem interessante o convívio dentro de uma biblioteca, porque ali várias pessoas chegavam para fazer as suas pesquisas e sentavam nas mesas, às vezes até nós combinávamos, né, com os colegas de sala, íamos para essa biblioteca, só que ali é um local onde as pessoas não podem fazer barulho, porque senão uma atrapalha a outra. Então, era muito interessante, porque todo mundo pesquisava, todo mundo conversava, mas ninguém ouvia ninguém. Então, era bem bacana, né? Então, essa experiência também seria algo bastante interessante para vocês. Mas hoje nós temos esses meios, né, tecnológicos que nós podemos recorrer para buscar essas informações que nós queremos. Basta a gente digitar uma palavra, né, num campo de busca, por exemplo, de um aparelho celular, e a tela responde instantaneamente a informação que a gente precisa. E aí pode parecer que tudo é muito fácil, né? Basta colocar ali a informação que ela vem e está tudo certo. Mas não funciona bem assim, pessoal. Essas informações, elas nos chegam com muita facilidade, numa velocidade muito grande, mas a gente corre um risco muito grande, porque tem muitas informações que nos chegam, né,
e que não são informações verdadeiras, né? Não são informações confiáveis. Então, nós não podemos confiar em tudo aquilo que nos chega. É preciso que a gente averigue se aquele fato, se aquela informação é correta, porque existem muitos fatos inventáveis e muitas fontes que não são confiáveis. Então, ao fazer uma pesquisa num aparelho celular, num computador, quando a gente recebe a resposta, a primeira coisa que a gente tem que averiguar é se aquela fonte é confiável, né? A gente não pode acreditar em tudo que a gente lê e chegar a determinadas conclusões e já ir compartilhando o conteúdo sem saber se aquilo é verdadeiro. O que acontece muito hoje em dia é exatamente isso. As pessoas recebem a informação, não averiguam e saem compartilhando, né? O que nós chamamos de fake news hoje, né? Quantas informações que não são verdadeiras e que as pessoas, sem averiguar, saem compartilhando com as outras. Então, é muito importante que vocês tenham isso em mente. Toda a informação que vocês obterem na internet, averiguem se a fonte é confiável, se a informação que você recebeu do amigo é verdadeira antes de compartilhar, tá? Então, o que acontece? Quase não temos hoje essas enciclopédias, né, que nós usávamos antigamente. A gente até encontra, tem pessoas que têm, tem bibliotecas também que nós vamos encontrar essas enciclopédias, mas, ao mesmo tempo, temos as enciclopédias na internet, né? E a gente tem que saber lidar com todas essas informações que chegam quase que instantaneamente, quase ao mesmo tempo, né? São muitas informações que chegam para a gente numa velocidade muito grande. Então, a gente tem que saber lidar com isso e prestar muita atenção no que a gente está recebendo, principalmente os adolescentes. E, baseado nisso, na página 45, vocês têm um texto para ler, que é os riscos do uso excessivo da internet pelos adolescentes, né? Então, vocês vão ler um texto, ele começa aqui na 45 e ele termina na 46, que fala justamente sobre isso, do uso da internet pelos adolescentes. E tem um especialista chamado Mário Volpi, que ele é coordenador de um programa da cidadania dos adolescentes na Unicef, que ele fala da diferença de acesso da internet pelo adulto e pelo adolescente. O adulto, ele acessa de uma forma, o adolescente já acessa de outra forma. Então, que diferença é essa? O adulto, eles entram ou navegam na internet. Já o adolescente, o que ele faz? Ele a gente pode dizer assim, um termo usado por Mário Volpi, ele diz que os adolescentes estão na internet. Então, qual é a diferença de estar na internet e de navegar na internet? Então, como ele fala, os adultos estão na internet. O que significa isso? Que eles entram sim na internet, vez por outra, né? Não é aquela coisa de entrar na internet, ficar ali horas diretas, né? No computador, no tablet, no celular. Já o adolescente, ele está na internet, ou seja, ele entra na internet e ele fica ali horas ininterruptas, né? No computador, no celular, enfim, e isso não é bom para a saúde, né? O adolescente, ele deve passar pelo menos 3 horas por dia em atividades na internet, em horas, 3 horas por dia em atividades na internet, mas sem ser horas diretas. Ele deve ficar pelo menos 3 horas, mas vamos dizer, ele fica um pouco de manhã, um pouco de tarde, depois ele pega à noite. Isso é o mais saudável, isso aqui é o que nós podemos dizer que é o aceitável, né? E hoje em dia não acontece isso.
os adolescentes pegam um computador, entram no celular e ele ali pesquisa e fica horas e horas ininterruptas, ele não tem hora para almoçar, ele não tem hora para se divertir, ele não tem hora para dormir. Isso não é bom, gente, para fazer exercício. Ele simplesmente passa horas e horas. Isso para a saúde é muito ruim. E ainda tem mais, né? Que a gente tem que ter em mente que as redes sociais, né, elas selecionam tudo aquilo que a gente coloca na internet. E aí ela vai te devolver apenas aquilo que você coloca. Então, o que acontece? O que você vai ver na internet é aquilo que você quer ver. Então, são as ideias semelhantes a você. Um exemplo que eu vou dar para vocês. Se vocês forem lá na internet fazer uma pesquisa sobre aparelho celular, vocês podem observar que você vai estar recebendo o tempo todo informações sobre aparelho celular. Se você for pesquisar sobre uma geladeira, você vai receber diversas informações sobre geladeira. Então, as redes sociais, ela faz a seleção daquilo que você vai acessar conforme a sua postagem, né? Isso pode fazer com que vocês tenham a impressão de que a maioria das pessoas pensam como nós, que a maioria das pessoas tem ideias semelhantes à nossa. Isso não é legal. Por quê? Porque a gente tem que ouvir opiniões diferentes. Por que opiniões diferentes? Porque a gente vai poder tirar as nossas próprias conclusões. Então, a gente tem que interagir com pessoas que pensam de maneira diferente da gente. E aí, existe um fenômeno que é chamado de fenômeno bolha. O que vem a ser o fenômeno bolha? É o fato de, na internet, a gente só interagir com essas pessoas que pensam de maneira semelhante. Parece que você está dentro de uma bolha, né? Uma bolha fechada, onde tudo ali dentro, todo mundo ali dentro pensa igual a você. Então, isso não é legal. Então, a gente precisa interagir com pessoas que pensam diferente da gente, para a gente ter opiniões diferentes, a gente poder estar pensando, analisando, refletindo sobre as informações. Gente, olha só, esse texto, então, aqui da página 45 e 46, ele basicamente fala sobre isso que eu passei para vocês. Então, vocês vão ler este texto com muita atenção, tá? Quando vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem voltar aqui o vídeo, porque tem todas as explicações do que está sendo dito. E, em seguida, vocês vão fazer um exercício. Mas olha só, gente, após ler o texto, o que é importante? Que vocês reflitam sobre a atitude de vocês também, né? O texto ele não está aí só para vocês lerem e fazer o exercício. É que vocês parem para refletir em como que você está interagindo com a internet, né? Será que você fica tantas horas na internet? Será que isso é bom? Como é que você pode melhorar isso? Como é que você pode administrar este tempo da internet? Vocês têm que saber administrar de uma forma positiva, que vai fazer bem para vocês, né? Ter o tempo da internet, sim, mas não ficar horas seguidas, né? E também ver uma televisão, estudar, conversar com a família, brincar com os amigos, isso tudo é importante, tá? Então, façam uma boa reflexão e se você é uma das pessoas que ficam horas e horas na internet, está na hora de pensar e começar a mudar essa atitude. Toda mudança, gente, ela não acontece de uma hora para outra, mas de pouquinho em pouquinho a gente consegue, tá bom? Então, vamos marcar aí na página 47 o exercício 2 que vocês vão fazer. Letra a letra B, então, página 47, 2, A e B. A página 48, letra C e o número 3. Na página 49,
vocês marquem o número 4 e o número 6. Na página 52, vocês vão fazer 11 e 12. Então, vamos repetir. No número 2 da página 47, letra A e B. Na página 48, C e o número 3. Na 49, o número 4 e 6. E na página 52, 11 e 12. Gente, as respostas dessas questões não estão difíceis. Leiam o texto. E, para responder, vocês podem voltar aqui o vídeo, porque muito do que está perguntando aqui, eu falei e expliquei aqui para vocês, tá? Então, voltem, ouçam, pausam, e aí vocês podem voltar o vídeo, fazer de novo, tá bom? Então, façam com atenção, façam uma boa leitura e depois vocês confiram no gabarito que eu vou enviar, tá bom? Então, um beijo grande e fiquem com Deus, tá?